Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias, novidades do nosso Vascão. Pessoal, tivemos atualizações quanto à situação da venda da SAF do Vasco para o grego Marinakis. Segundo o jornalista, o Marinakis avançará para oferecer aí uma proposta à SAF do Vasco. Vamos explicar isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar também aqui da renovação com o Felipe Coutinho, a prioridade do Vasco aí para 2025 e também reforça a situação de zagueiros aí estão sendo oferecidos e também que o Vasco foi atrás. Muita coisa pra gente falar agora, mas antes de começar, deixa o likezão para fortalecer. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, de acordo com o Globoesporte.com, o Vasco colocou a Copa Sul-Americana como sua prioridade para o ano de 2025. O Departamento de Futebol do Vasco enxerga a competição como a mais acessível da temporada e quer repetir a mobilização vista aí na Copa do Brasil do ano passado, em 2024, quando o Vasco quase chegou à final, né? Chegou às semifinais, sendo eliminado por aquele gol achado do Hulk, né, cara? Aquele chute que ninguém acreditou que a bola ia entrar e eliminou o Vasco. Um gol totalmente inesperado aí pelo nosso time, né, cara? Infelizmente foi o que aconteceu, o Vasco não conseguiu chegar à final para tentar, quem sabe, devolver o troco de 2006 contra a Mulambada e acabou sendo eliminado aí pelo Atlético Mineiro. E agora a grande prioridade para essa temporada é o Vasco tentar, quem sabe, lutar pelo título da Copa Sul-Americana. É uma competição que, ao meu modo de ver, é mais fácil do que a Copa do Brasil. Como todo mundo já sabe, né, os clubes brasileiros estão dominando o continente, são os grandes favoritos aí às competições internacionais, principalmente a Libertadores, onde os grandes clubes aqui no Brasil vêm conquistando aí facilmente, né, cara? Você vê o Fluminense e o Botafogo serem campeões, algo que seria inimaginável há 5, 4 anos atrás. Esses clubes conquistaram a Libertadores, né, cara? Tá muito fácil aí para qualquer time conquistar. E com certeza a Copa do Brasil é um campeonato muito mais difícil do que é a Libertadores hoje. E na minha opinião, é muito mais fácil para o Vasco conquistar uma Sul-Americana do que propriamente a Copa do Brasil. Logicamente, aí a gente espera que o Vasco monte um time competitivo para conseguir tal feito, né? É um campeonato aí que o Vasco não tem um título, muita gente tenta aí reconhecer a Mercosul como uma Sul-Americana, mas isso não tem nada a ver, é uma competição totalmente diferente, a Mercosul nem existe mais, e na minha opinião o Vasco tem sim que ter condições de lutar para conquistar esse título da Sul-Americana. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, se aquele time fraquíssimo do Cruzeiro do ano passado chegou à final contra o Racing, chegou a sonhar com o título da Sul-Americana, por que o Vasco não pode conseguir, não? O Vasco, ao meu modo de ver, tem um elenco muito mais superior do que o Cruzeiro do ano passado. E tem totais condições, sim, de quem sabe aí lutar por um título dessa competição. E a diretoria entende dessa mesma forma e trata a Sul-Americana como uma grande prioridade para o Vasco. O sorteio dos grupos irá acontecer no início de março. Assim que a gente tiver aí, com certeza, o sorteio, vamos trazer aqui no canal quais serão os adversários do Vasco na primeira fase da Copa Sul-Americana, que é a fase de grupos, onde só o primeiro colocado se classifica de maneira direta. Isso é importante, o Vasco tem que fazer uma boa campanha para ficar na primeira colocação. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco tem condições de ser campeão da Copa Sul-Americana. Vale ressaltar que a final será na Bolívia. Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, o Vasco já trabalha para manter aí o Felipe Coutinho por mais uma temporada. O jogador que tem um empréstimo junto ao Vasco aí, pertence ao Aston Villa até junho desse ano. E o Vasco já está negociando a permanência do atleta por mais um ano. A tendência é que o Vasco tente renovar o contrato dele até junho de 2026. O Coutinho ainda tem esperança de retornar à seleção brasileira e quer permanecer no Vasco. Ele acena positivamente com a possibilidade de continuar no nosso clube. E lógico, o Aston Villa não deverá utilizá-lo. E tampouco aí até agora não tivemos nenhuma novidade quanto ao outro clube interessado em comprar o Felipe Coutinho, né? Com certeza aí o Aston Villa, se pintar uma proposta boa, pode ser que eles queiram sim vender o jogador ao invés de emprestá-lo novamente ao Vasco. Mas o fator do jogador querer também ficar no Vasco pode ser também determinante para que ele continue mais um ano e meio com a nossa camisa, né, cara? Torcemos aí para que dê muito certo, que o jogador jogue bem aí nesse primeiro semestre, o Vasco consiga renovar esse contrato dele. E quem sabe ele realize o seu sonho de voltar à seleção brasileira, o que iria valorizar mais ainda o nosso time e, claro, o próprio jogador, né? Torcemos aí para que dê muito certo
esse ano de 2025 para o Felipe Coutinho, é o principal jogador do Vasco, juntamente ali com o Verratti. Na minha opinião, ele pode agregar muito aí ao Vasco. O cara tem 32 anos apenas, vai fazer 33 anos nesse ano, mas é um jogador que pode render muito e ajudar muito o Vasco ainda nesse ano de 2025. Bom, e tivemos novidades aqui quanto à situação de reforço. Tivemos atualizações quanto à situação envolvendo o zagueiro Pedro Henrique aí do Red Bull Bragantino. Ontem à noite foi noticiado pelo canal Atenção Vascaínos que o Vasco tinha interesse em contratar esse jogador. Porém, mais tarde foi atualizado pelo próprio Atenção Vascaínos que o Vasco teria formalizado uma proposta para o Red Bull Bragantino envolvendo o zagueiro Léo, que já nem está mais no Vasco, fechou com o Atlético Paranaense, e mais €1 milhão. Proposta essa que teria sido recusada pelo Red Bull Bragantino e a situação aparentemente não deverá avançar. Mas hoje pela manhã foi trazido aí pelo UOL Sport que o Vasco ainda segue no páreo para tentar contratar aí o Pedro Henrique. Não teria desistido dessa contratação, mas é uma situação bem complicada, né, cara? Eu acho bem difícil. É um jogador que foi contratado ano passado pelo Red Bull Bragantino, um jogador aí importante para o clube paulista. Eles vão querer muita grana para negociar, apesar de ser um jogador de 29 anos, mas o mercado aqui brasileiro está muito inflacionado. Os caras vão querer muito dinheiro aí por qualquer jogador, né? Tanto que a gente vem falando aqui diariamente do Wanderson, Internacional, querendo 25 milhões por um jogador que já tem 30 anos, né, cara? É um absurdo. Infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro. Se você não tem dinheiro, você não consegue fazer grandes contratações, né? E piora mais ainda quando você tem um presidente fraco e um diretor executivo mais fraco ainda, né? Complicado. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa janela de transferências do Vasco. Além dessa situação do Pedro Henrique que foi atualizada, tivemos aí uma novidade quanto a um jogador que teria sido oferecido ao Vasco. De acordo com o próprio canal Atenção Vascaínos, o zagueiro Nathan Cardoso, que está atualmente sem clube após a sua passagem muito fraca pelo Seattle Sounders dos Estados Unidos, o jogador teria sido oferecido ao Vasco. O zagueiro está livre do mercado após o término do contrato com o clube norte-americano não ter sido renovado, né? Ele também passou muitos anos atuando no San José, também lá da MLS, jogou muito tempo nesse time, até se transferir na temporada passada para o Seattle Sounders. Não jogou nada na última temporada e está sendo aí oferecido ao Vasco. Ele está livre, chegaria de graça. O Vasco teria que arcar somente com seus salários. É um zagueiro de 29 anos. Foi revelado pelo Palmeiras e também tem passagem pelas seleções de base do Brasil. Certamente eu não contrataria esse atleta. Eu acompanho a MLS, é um campeonato muito abaixo aqui do Campeonato Brasileiro. E esse zagueiro aí, ele não se destacou no Seattle. Por mais que o Seattle tenha feito uma boa campanha, chegado às semifinais lá da MLS, sendo eliminado pelo Los Angeles Galaxy, lá do Gabriel Peck, mas foi um jogador que não se destacou, tanto que não teve seu contrato renovado, está livre, né? Vamos aguardar aí, ver se o Vasco, quem sabe, vai avançar nessa negociação. De acordo com as informações, o Vasco está analisando o nome desse atleta. Bom, agora vamos falar aí da situação da SAF do Vasco, né, cara? Na virada do ano foi confirmado aí pelo canal Atenção Vascaínos de que o Marinacci teria aí se reunido com a diretoria do Vasco para tratar dessa possibilidade de adquirir a SAF do nosso clube. Foi noticiado ontem pelo jornalista Fábio Azevedo de que o Marinacci não se encontrou com o presidente Pedrinho do Vasco. Ainda não sabemos se houve algum avanço aí significativo na compra do grego aí para adquirir a SAF do Vasco. Fato é de que hoje pela manhã foi noticiado pelo jornalista Leonardo Baran de que representantes teriam dado o aval e o grego pode avançar com a proposta aí para comprar a SAF do Vasco. Essas são as últimas informações que temos quanto ao assunto do grego. É difícil a gente acreditar, né, cara? É muita notícia, cada jornalista fala uma coisa, a gente não sabe aqui em quem acreditar. O meu papel aqui, como eu sempre falo, é trazer a informação que esses jornalistas trazem aqui para você no canal, para você ficar informado sobre o que está acontecendo. Fato é de que, segundo o jornalista Leonardo Baran, pode acontecer em breve uma proposta do grego para adquirir a SAF do Vasco. Só que outras informações confirmam que ele tem interesse maior em adquirir a base do São Paulo, em investir na base do clube paulista, e que teria esfriado a possibilidade de comprar a SAF do Vasco. Ele assinou o NDA com o nosso clube, é um dos 3 investidores que assinaram esse documento com o Vasco, e ele, em tese, estaria à frente dos demais. Só que é uma negociação muito distante, né, cara? A gente não tem aqui nenhuma confirmação. Também vem se falando bastante no exterior. O New York Times teria destacado o interesse do Marinacci em adquirir a SAF do Vasco e que seria uma das prioridades do grego a compra da nossa SAF. Essas são as últimas informações que temos realmente quanto à situação do grego, né, cara? De acordo com o canal Atenção Vascaínos, ele teria se reunido aí com a diretoria do Vasco para tratar dessa possibilidade. O Fábio Azevedo confirmou que ele não se reuniu com o Pedrinho. Hoje o Leonardo Baran trouxe a informação que ele pode avançar e fazer uma proposta para comprar a SAF do Vasco. E o New York Times destacou aí que realmente ele tem interesse em adquirir a nossa SAF, né? Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer. Para mim é muito difícil acreditar em todas essas informações.
Eu já estou naquela que só acredito vendo. Só acredito na hora que ele chegar aqui, comprar o Vasco, tiver assinado o contrato aí da compra, da venda do Vasco para ele, né? Vamos torcer para que dê tudo certo, porque é o grande sonho do torcedor vascaíno, esse grego aí, administrar a nossa SAF, administrar o nosso clube e torcendo para que o Vasco seja muito mais forte. Quem sabe a partir do segundo semestre, já que no primeiro semestre é praticamente impossível o Vasco ser vendido. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver novidades. Vamos trazer aqui a qualquer momento no canal, hein? Tamo junto. É nóis.